Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do nono ano. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto na altura do ombro, vestindo uma blusa azul marinho estampada escura, uma calça clara e o tema da nossa aula de hoje é Crises do Segundo Reinado. Mas antes de falarmos das crises, precisamos falar um pouquinho do que foi esse período do Segundo Reinado. Ele começou em 1840 com um episódio conhecido como o Golpe da Maioridade, onde grupos de liberais apoiaram a antecipação da maioridade de Dom Pedro II para que ele assumisse o poder. E durou até a proclamação da República em 1889. Esse período ele foi marcado por uma certa estabilidade política com a figura de Dom Pedro II, mas também foi marcado por inúmeras crises decorrentes do processo de abolição gradual da escravidão no Brasil e ainda por consequências também da Guerra do Paraguai e outros conflitos que surgiram entre o imperador e a igreja, o exército e também outros setores da sociedade. Antes, vamos contextualizar um pouco esse período do Segundo Reinado. Começando pela parte política, nós tínhamos dois partidos que atuavam nesse momento. Era o Partido Liberal e o Partido Conservador. Na verdade, eles não tinham assim muitas diferenças entre si. Porém, os conservadores estavam ligados mais aos grandes setores, aos grandes latifundiários, que estavam ligados à monocultura, e eles defendiam também uma maior centralização política. E os liberais estavam ligados a setores do comércio, do mercado interno, profissionais liberais e defendiam uma maior autonomia das províncias. Mas, como se dizia na época, não havia nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Nesse momento, é possível perceber que Dom Pedro II ele entra com essa perspectiva de tentar atender a ambos os interesses e acabar com os conflitos que existiam entre esses dois grupos principais. E para isso, ele atuou com o conhecido parlamentarismo às avessas, onde Dom Pedro II alternava tanto o grupo de conservadores e liberais em seu gabinete no poder para que pudesse manter essa estabilidade política. Como vocês podem observar no slide, a caricatura mostra Dom Pedro II e alternando os grupos de liberais e conservadores. Apesar de tentar atender tanto o lado dos conservadores quanto dos liberais, o início do Segundo Reinado ele ainda foi marcado por alguns conflitos, como os que ocorreram em São Paulo e Minas em 1842, que protestavam quanto à mudança de gabinete ministerial, e também a conhecida Revolução Praieira, que aconteceu em Pernambuco, e que além dos grupos econômicos importantes da região, também teve uma grande participação popular. Agora, em relação à economia, nós vemos nesse momento do Segundo Reinado uma grande expansão da economia cafeeira. As principais zonas produtoras de café foram a do Oeste Paulista, a do Vale do Paraíba e da Zona da Mata. Esse crescimento da cafeicultura, ela acabou ocasionando também o desenvolvimento de vilas e cidades. E ocorreram também necessidades de construção de estradas de ferro que pudessem ligar tanto os produtos, que se desenvolviam no interior para os portos. Por isso, nós tivemos também um pequeno crescimento da indústria, que também ficou conhecida como Era Mauá, até porque muitos dos capitais que
foram investidos na indústria e também nas companhias de iluminação a gás, melhorias das cidades, né, de transporte e das ferrovias, foram oriundos das empresas do Barão de Mauá. Então, por isso, esse momento ficou conhecido também como Era Mauá. Nesse slide, vocês podem ver, através da imagem dos carregadores de café, que havia um grande interesse dos cafeicultores na expansão do comércio negreiro no Brasil. E, em contrapartida, nós percebemos que, através da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, ela acabou também liberando recursos para uma modernização do Brasil. E agora, percebendo todo esse contexto econômico que o Brasil estava vivendo naquele momento, é interessante percebermos quais crises que acabaram levando à decadência da monarquia no Brasil e à proclamação da República. Uma delas foi o processo de abolição da escravidão. Por que dizemos um processo? Porque não era de interesse dos cafeicultores, dos grandes latifundiários, que a escravidão fosse abolida, até porque ela servia de mão de obra principal nesse processo de exportação, principalmente na monocultura, né, no café. Nesse momento de expansão cafeeira, a mão de obra escrava, principalmente no Vale do Paraíba, foi muito utilizada. No Oeste Paulista, aos poucos, né, já no final do Segundo Reinado, eles foram adquirindo mão de obra imigrante. Mas em outras regiões, a mão de obra escrava ela era muito importante. Então, esses grupos fizeram de tudo para que adiassem cada vez mais o processo de abolição da escravidão. Mas, mesmo assim, houve muita resistência. Muitos negros escravizados tentaram organizar motins e fugas constantes. Além disso, o movimento abolicionista também, através de propagandas, teatros, comícios, procuraram pressionar as autoridades para que esse processo de abolição ocorresse logo. Em resposta, nós tivemos algumas leis que foram abolindo gradualmente a escravidão, como a Lei do Ventre Livre, em 1871, que abolia a escravidão para filhos de negras escravizadas, e ainda a Lei dos Sexagenários, em 1885, que abolia a escravidão para escravizados maiores de 60 anos. Até que em 1888 foi assinada a Lei Áurea, que abolia definitivamente a escravidão no Brasil. Essa lei foi assinada pela princesa Isabel, que estava como regente, enquanto o seu pai, Dom Pedro II, fazia viagem à Europa. Mas é importante salientarmos que, apesar de juridicamente ter sido estabelecida a abolição da escravidão, é interessante que percebemos que houve uma grande participação dos negros que foram escravizados nesse processo, nessa pressão. Mas, mesmo com essa mudança jurídica, isso não representou de imediato uma mudança na questão da exploração e também nas condições de vida desses ex-escravizados. E, por conta disso também, o preconceito racial, tudo isso ainda foi um grande debate e ainda vem sendo até os dias de hoje, que ainda é um grande impasse que precisa ser bastante discutido na nossa sociedade. Além disso, nós tivemos um outro conflito também que foi bastante marcante no Segundo Reinado, que foi a Guerra do Paraguai, que envolveu o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e o Brasil.
Essas nações que haviam se tornado independentes recentemente, elas temiam que um único país sozinho controlasse as navegações dos rios Paraguai e Paraná, além do Rio da Prata, que eram regiões bastante importantes para o comércio. Isso significaria um grande problema para os países que precisavam dos rios para poder exportar seus produtos. No caso do Brasil, ocorreria um isolamento do Mato Grosso. Então, também seria um grande problema para o transporte, né, o comércio de produtos brasileiros. Por conta disso, Solano Lopes, que era presidente do Paraguai, procurou um aliado no Uruguai, o presidente de lá, Aguirre, que tentou fazer uma união e formar um único país com um polo marítimo em Montevidéu. Foi aí que começaram os conflitos. Como vocês podem ver no slide, esse plano ele não havia dado certo, primeiro porque o seu aliado do Uruguai foi derrotado pelo exército brasileiro em 1864. E mesmo sem aliado, Solano Lopes partiu para a guerra, mandou aprisionar um navio a vapor brasileiro que navegava pelo Rio Paraguai e ordenou que seus soldados invadissem o Mato Grosso. Brasil, Argentina e Uruguai formaram uma tríplice aliança para lutar contra o Paraguai. E o Paraguai acabou saindo arrasado dessa guerra. Como vocês podem ver nessa charge, o governo brasileiro ele recrutou boa parte da população, inclusive negros escravizados com promessa de abolição, para participarem do exército brasileiro. Aqui é uma outra imagem de participantes, de oficiais brasileiros na Guerra do Paraguai. O Paraguai, ele perdeu a guerra e saiu devastado, perdeu boa parte das suas indústrias, quilômetros de terras. E o Brasil, apesar de ter vencido a Guerra do Paraguai ela acabou onerando muito os cofres brasileiros e causando uma grande dívida, principalmente com os ingleses, que financiaram armamentos, que fizeram empréstimos ao governo brasileiro. A Guerra do Paraguai também resultou em vários mortos, né? Nós tivemos oficialmente cerca de 23 mil mortos, mas existem pesquisas que dizem que tivemos cerca de até 100 mil mortos nessa guerra. O fato é que no final do século XIX haviam muitos grupos descontentes com o governo de Dom Pedro II. Muitos dos cafeicultores que perderam a sua mão de obra escrava por conta da abolição ficaram descontentes porque queriam ser indenizados e não foram. Além disso, mesmo aqueles grupos que já não utilizavam tanto a mão de obra escrava, acabou ficando descontente porque queria uma maior participação na política. Os militares também formaram um grupo que estava bastante descontente com a política do imperador pelo fato de terem saído vitoriosos da Guerra do Paraguai, mas não conseguiram galgar novos cargos públicos e na política. Além disso, a Igreja também entrou em algumas crises com o imperador, por conta de que o imperador tinha direito de interferir em algumas questões eclesiásticas. Sem contar que, a partir de 1870, foi criado também o Partido Republicano no Rio de Janeiro, onde se divulgavam algumas dessas ideias de república. E em 1873, o Partido Republicano Paulista também foi ganhando muita força
com esses cafeicultores paulistas. Em meio a esses grupos descontentes, tanto republicanos, civis quanto militares começaram a buscar apoio de altos oficiais do exército. Entre eles, Deodoro da Fonseca, que tinha alcançado um grande prestígio na Guerra do Paraguai, mas também sofria de um descontentamento com Dom Pedro II. E assim, apoiado por Deodoro da Fonseca, foi desfeito o gabinete ministerial e foi proclamada a República no Brasil em 1889. Agora vamos ao nosso desafio. Observe a charge ao lado. Ela é uma ironia ao recrutamento de soldados feito pelo Exército Brasileiro para lutarem a Guerra do Paraguai. Pela imagem da charge, esse recrutamento foi compulsório, ou seja, obrigatório, ou voluntário? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de acessar o material Rio Educa com o apoio do seu professor ou da sua professora. Não esqueçam de assistir a nossa próxima videoaula. Até breve!